Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. O Evangelho de Jesus nos ensina a perdoar. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. O meu Pai sempre me ama, como também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Provas de amor maior que doar a vida pelo irmão. Provas de amor maior que doar a vida pelo irmão. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Pai, eu quero te amar, tocar o seu coração e me derramar a seus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que sou e te render glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. Então não importa onde estiver, no vale, no monte, te adorarei e a ti eu canto glórias. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ô, Toninho, tá joia, Antônio? Boa noite a todos. Boa noite. Posso pedir uma música? Eu souber, eu toco, menina. Ah, você sabe sim, com certeza. Ok. Toca pra gente, o homem. O homem. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração,
no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Valeu? Excelente. Vamos trazer aqui o Homem de Fé. Chuva que cai, molhando a terra, sol do amanhã na minha janela, luzes do céu, do azul infinito, vozes de longe, clamando a paz. Rastros na areia, sopro do vento, lutando e vencendo essa imensidão. Eu sou caminheiro de longa estrada, sou filho de Deus e não fujo a jornada. Quem sou? Sou eu, filho de Deus, homem de fé. Quem sou? Sou eu venho de longe, lá de Nazaré. Quem sou? Sou eu, filho de Deus, homem de fé. Quem sou? Sou eu, o povo me chama de Jesus Nazaré. Chuva que cai, olhando a terra, sol do amanhã na minha janela,
luzes do céu, do azul infinito, vozes de longe, clamando a paz. Rastros na areia, sopro do vento, lutando e vencendo essa imensidão. Eu sou caminheiro de longa estrada, sou filho de Deus e não fujo a jornada. Quem sou? Sou eu, filho de Deus, homem de fé. Quem sou? Sou eu venho de longe, lá de Nazaré. Quem sou? Sou eu, filho de Deus, homem de fé. Quem sou? Sou eu, o povo me chama de Jesus Nazaré. Nossa gratidão, Toninho. Não, todos aí. Bacana demais. Vai. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Selma, seja bem-vinda à nossa fraternidade, para falarmos também um homem de fé e de coragem. Vamos colocar aqui as nossas vibrações para o nosso irmão João Carlos Eustáquio, nosso irmão Antônio Mateus, Maria Aparecida, minha mãe, Maria da Conceição Tavares e a nossa irmã Selma Teixeira. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura, e aqueles que estão nos nossos corações, as nossas vibrações positivas. Vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro João Nunes Maia, pelo Espírito Carlos, Tuas Mãos, Resguardo. Sem leia, o fogo se apaga, e não havendo maldizendo, cessa a contenda. Provérbios 26, 20. Quem semeia a discórdia está tendo fogo na mente alheia, e ficará envolvido nas cinzas da revolta e nos carvões da inimizade. Todo resguardo é pouco diante dos impulsos da maledicência. Antes de falar, pense. Se fosse o Cristo, o que ele diria? Abster-se da intimidade alheia é vigilância nobre do homem de bem. Quando o teu próximo te faz confidência, lembra-te da decência da resposta. Não passe dos limites que o bom senso te reserva. Cuida de meditar muito no que irá falar. Coloca-te no lugar de quem está te revelando os seus problemas. Invertendo as posições, sente-se envolvido na sabedoria apoiada pelo coração. Sê discreto onde estiver, cauteloso por onde andares, e vigilante diante das influências dos outros, sem nunca alcançar os extremos, onde o perigo maior está rodeando. Confidencia com Cristo no silêncio de tuas meditações, e com o teu desejo de servir melhor, a teus semelhantes e a ti mesmo. Ele, o mestre dos mestres, não deixará de te ajudar, por vias que ignoras. Resguardo. A nossa gratidão ao Toninho pela harmonização, por essas músicas que faz assim vibrar os nossos corações. A nossa gratidão a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação, por esse momento de estudo e reflexão. Nossa gratidão a Deus. Nossa gratidão a Jesus, nosso irmão maior, o amor de nossas vidas. Ele veio até a Terra para deixar o seu exemplo, o seu evangelho, para que nós possamos seguir. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Então nós temos um guia seguro, para que a gente possa ir se jogar, sem medo. Gratidão, Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da fraternidade espírita, Jesus de Nazaré. Que nesse momento as nossas energias, as nossas vibrações possam estar indo de encontro à nossa irmã Selma, para que ela possa ser inspirada pela espiritualidade amiga, por Deus e Jesus, para ela trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos verdadeiramente compreender
e vivenciar tudo que foi e nos é colocado nesse momento. Senhor, nós pedimos que neste momento também possa estar indo de encontro a todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos asilos, nos hospitais, nas creches, muitas vezes irmãozinhos nossos em leitos de dor, com pensamentos não bacanas. Que cada um sinta essa gotinha do amor de Deus, de Jesus nos seus corações, e sejam fortalecidas, aquecidas, compreendendo que Deus está no controle de tudo, e que tudo passa. Se está bacana, passa, e se está complicado, também vai passar. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Sejamos todos bem-vindos. Selma, nossa gratidão. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos. Agradecendo, mais uma vez, poder estar aqui presente com vocês. Podemos junto estudar o Evangelho, E cada dia que passa é um aprendizado maior na vida da gente. E todos os que eu faço, eu tiro um tremendo ensinamento de cada um deles. Então, para mim, é motivo de muita alegria mesmo estar aqui com vocês, tá? Então, o tema que me foi proposto, que eu escolhi, falar sobre os apóstolos, E dessa vez eu resolvi falar sobre Tomé. Não dava nada por esse apóstolo, Porque, afinal de contas, é um homem que tem que estar com Jesus, mas tem que ver para crer. E é ele, Não quer saber, não. Mas à medida que a gente vai aprofundando, eu fui aprofundando, que eu fui conhecendo, a característica de Tomé, e a gente vai vendo que esse homem que foi, digamos assim, julgado, por tantos anos, por ser um homem que teve que ver para crer o que estava por trás daquilo ali, aquela maravilha enorme, que estava por trás da história de Tomé, que a gente não sabia. Então, assim, a gente vem de infância ouvindo falar, mas não conhece a verdadeira história. E a verdadeira história eu já virou clichê da minha parte falar isso aqui, mas ela é maravilhosa. É maravilhosa. Então, eu vou começar a falar de Tomé. Primeiro, eu vou fazer um estudo. Estudo não, desculpa. Eu vou fazer a leitura de um texto aqui. Esse é do livro Fonte Viva, colar aqui. É do livro Fonte Viva, capítulo 100. Se chama Ausentes, o texto. Ora, Tomé, um dos 12, não estava com ele quando Jesus veio. João 20, versículo 24. Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus depois da morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao espírito ausente, ao discípulo ausente, o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que ocorreu. Portanto, a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a celibação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico o processo do aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres, passa com os irmãos mais próximos como habitar-se o homem para a recepção da graça divina. Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricule-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato às vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado
dos demais servidores quando Jesus vem logo após. Reclama e desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe para merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios recorrentes da lição. Então, esse texto vem nos trazer a máxima, né? Que não adianta a gente querer se matricular na escola da vida, se matricular na escola cristã, né? Seguir o Cristo, e simplesmente deixar ali o nome e não correr atrás de um aprendizado da fé, de uma coragem maior. Então, ali a gente é mero aluno. E todo mundo sabe que se você se matricula e não estuda, repete. Repete, repete, repete. Né? Então, é a mesma coisa que acontece nas nossas vidas. Nós estamos aqui, nós somos matriculados, nós estamos aqui no mundo. Nós vamos repetir? Acho que não há necessidade, né? Então, esse é um dos ensinamentos que Cristo vem trazer para a gente. Nessa lição, nesse exemplo claríssimo aqui dos ausentes, né? Então, vamos começar a falar sobre Tomé um pouquinho. Eu vou ler na Bíblia, né? Logicamente, onde está pautado o texto, onde relata claramente de onde transcorreu toda essa história a respeito de Tomé. E começa na ressurreição de Jesus, né? Que é João, começa no capítulo 20, no verso 1, né? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi falar com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, era João. E disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa. Não era mais jovem que Pedro, então é apenas para que te quero, né? Mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele acreditou na ressurreição. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Aí vem a parte que Jesus aparece para Maria Madalena. Né? Para Maria. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos, 2 espíritos iluminadíssimos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Portanto, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, diz-me onde o pusestes e eu o levarei. Disse Jesus a Maria. Ela, voltando-se, disse Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Respondeu-lhe Jesus: não me detenhas. Portanto, ou seja, não me segure aqui, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dizer-lhes: tudo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Então saiu Maria da agradecer aos seus discípulos. E essa é uma das partes em que se fala da ressurreição de Jesus. Então, ou seja,
de início, ninguém ouviu, ninguém sabe para onde foi o corpo de Jesus. Só que Pedro e João foram os primeiros a chegar, e João logo acreditou, né? Mas creio eu que na concepção dele, Jesus já estava longe, tá? Tinha subido para a glória, né? Como se diz. Mas aí nós vamos chegando aqui no verso 19, em que fala que Jesus aparece para os seus discípulos, né? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas das casas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois: Senhor, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoastes os pecados, são-lhe perdoados. Se Deus retiverdes, serão retidos. Então, ou seja, perdoamos, porque senão os nossos pecados também serão retidos, né? E diante disso, uma felicidade tremenda para os discípulos, né? Mas ali só tinham 10. Tomé não estava ali, nem Judas, porque Judas já havia sucumbido. E Tomé estava onde? Onde estava Tomé? Tomé não estava entre eles. E quando Tomé chegou junto deles, e eles contaram isso a Tomé, Tomé não acreditou. Então, em João 24, fala a incredulidade de Tomé. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Então, ele deixou bem nítido, bem claro, né? Isso ele está me falando aqui. E se ele não disse, ele não acreditaria. Ele não acreditaria que Jesus tinha voltado, né? Então, assim, ele foi de uma coragem tremenda ao falar isso, assim, explicitando, não só pensando, né? Porque a gente tem muita dúvida, mas nem todo mundo tem coragem de falar da sua dúvida. Então, não. Ele foi ousado, ele falou, primeiro que ele deve ter ficado assim, poxa vida, logo no dia que eu não estava aqui, Jesus veio visitar o pessoal. Por que eu não estava aqui quando Jesus esteve aqui presente, né? Então, assim, ele mesmo estava se punindo com isso. Então, uma forma de ser audacioso, atrevido, ele falou: não creio, só acredito vendo, né? Quero ver para crer. E essa história, ela é muito bem narrada, que eu trouxe aqui, por Humberto de Campos no livro, obviamente. Não, né, Davi? Então, que fala sobre testemunho de Tomé. Gente, eu vou ler tudo, assim, para dar tempo de eu chegar pelo menos um terço de tudo aquilo que eu consegui colocar para mim, né? Então, eu espero que vocês todos consigam captar isso aí. Eu vou procurar ler o mais claramente possível, tá? Então, nesse livro de Humberto de Campos, nós temos testemunhas de Tomé. Então, vamos começar a história. Conta a narrativa de Marcos, que voltando Jesus de uma de suas excursões, se encaminhou para o território de Damanuta, onde vários fariseus se puseram a discutir com ele para experimentá-lo. Demonstrando-lhe a dor que lhe causava a incompreensão ambiente, o mestre exclamou com sua energia serena: por que pede essa geração o sinal do céu? Era frequente buscar o Messias com a preocupação exclusiva do maravilhoso. Alguns exigiam os milagres mais extravagantes no ar, no firmamento, nas águas. Jesus não afirmava ser o Filho de Deus. No exercício de seu ministério, não expulsava espíritos malignos, não curava paralíticos e leprosos. Os fariseus, principalmente, eram os que desejavam crer nos ensinamentos novos, mas dentro das normas do velho egoísmo humano, reclamavam prévias compensações do sobrenatural, do apoio do dia seguinte. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o seguinte, que esse é um testemunho que Tomé vai dar para a gente. Tomé é o quê? O que Tomé fazia ali naquele meio? Tomé era o blogueirinho daqueles apóstolos ali. Ele gostava de chamar a atenção para ele, né? E ele gostava de estar sempre junto da nata da sociedade, como podemos dizer.
Ele queria sempre estar em evidência na mídia, né? Ele gostava de aparecer, digamos assim, né? Ele não era um personagemzinho que ficava ali, humildezinho, aquela coisa, não. Eu estou do lado de Jesus, então eu quero que todo mundo me veja, eu quero que todo mundo saiba que Jesus faz coisas maravilhosas, coisas mirabolantes, né? Mas esses fariseus, que eram os doutores das leis lá do Antigo, né? Testamento, aquela coisa toda, esse pessoal todo proposto, eles não queriam apenas ouvir Jesus. É aquela coisa, né? Pão e circo. Eles queriam um espetáculo, mas não é aquele espetáculo de cura de um enfermozinho aqui, não. Queria que Jesus tirasse uma montanha, botasse em outro lugar. Eles queriam que o mar se abrisse de novo, que os vendavais sei lá, alguma coisa assim, uma coisa espetaculosa, uma coisinha simples para eles, aquilo ali não era um momento, né? E, logicamente, estava ali Tomé incentivando Jesus a fazer isso para que eles crescem um pouco mais. Mas aquilo era para tirar proveito, tipo, mestre, se você se mostrar assim para eles, eles poderão nos ajudar tanto a divulgar, né, as suas palavras, tanto os seus desígnios, mas de maneira melhor. Nós teremos sossego por onde andar, não seremos tão perseguidos, ou seja, estava legislando em causa própria, né? Tomé, digamos assim, dessa forma. Então, era frequente buscar em Messias com preocupações exclusivas do maravilhoso. Então, eu acho que eu já li essa parte, né? Então, de todos os discípulos, era Tomé o que mais se preocupava com a dilatação que lhe parecia necessária das horas de influência do Senhor junto aos homens considerados mais importantes e mais ricos. Não raro, insistia com Jesus para que atendessem às exigências dos fariseus bem afinhados de autoridades e de riqueza. Naquele dia, de breve repouso da manduca, o mestre descansava na choupana de um velho pescador de nome Zacarias. Era a choupana que Jesus gostava, não tinha luxo nenhum, não. Quando o discípulo surgiu inesperadamente, reclamando-lhe a atenção nesses termos: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam um sinal de vossa missão divina. Reparando que Jesus guardara silêncio, Tomé continuou a falar, desejoso de acender entusiasmo em torno de seu avô. São altos funcionários de Herodes, em companhia de doutores de Jerusalém, que excursionam por essas paragens. Além disso, estão acompanhados de patrícios romanos interessados em conhecer o lago e as suas aldeias mais influentes. Esses viajantes ilustres fazem-me portador de um convite atencioso e amado, pois os esperam em casa do centurião Cornélio V. Digamos que era tudo tramado ali para Tomé, né? Tomé reuniu essa galera toda ali para que Jesus chegasse e a coisa acontecesse do jeito que ele quisesse. Creio eu que tenha sido dessa forma, né? Então, tipo assim, você tá aí naquela de Zacarias, essa casinha simples, vai dormir nessa cama, nesse colchão duro aí, enquanto a gente pode, né, passar uma noite num lugar bem mais suntuoso. E Jesus, entretanto, depois de um longo silêncio, no qual pareceu examinar detidamente a atitude mental do interlocutor, perguntou com serenidade, mas em tom doloroso: o que desejam de mim? Quero conhecer-vos, mestre, replicou o apóstolo mais conformado. Achou que Jesus tinha caído na lágrima. Não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai, redarguiu Jesus com tranquila firmeza, deixando transparecer o desgosto, era isso que Tomé queria ouvir. Aquela resposta lhe causara, Tomé insistiu: mestre, atendei-os. Que será do evangelho do reino se de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos, acreditais na vitória sem o amparo dos heresias que dominam o mundo? Mostrai-vos a esses homens, revelai-vos o vosso poder divino, pois, ademais, eles apenas desejam conhecer-vos de perto. Tomé, exclamou o Senhor com energia. Aí Jesus já estava um pouquinho bravo com Tomé, né? Deus não exige dos homens que o conheçam, senão no santuário do perfeito conhecimento.
Para que fazer acontecer o mar se abrir, fogo cair do céu, se o homem não consegue enxergar ele mesmo, se não consegue se ver por mim? Para quê? Né? Eu venho de meu pai e tenho de ensinar as suas verdades de vida. Não reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais, apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente ao longo da vida. E desfazendo as condorações descabidas do discípulo, continuou. Julgas, então, que o evangelho do reino seja uma causa de homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação da morte, os eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será, desse modo, o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai da sabedoria infinita da eternidade, de sua glória? Ou um César romano que terá que rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Então, ou seja, por que eu tenho que fazer a vontade deles quando eles não conhecem nem a que eu vi? Eles não reconhecem nem quem eu sou. Por que eu tenho que me fazer aparecer para eles? Eles que me conheçam, creio eu, que essa é a resposta, né? Eles que me conheçam, o Espírito. Eles que me sigam e reconheçam de quem eu sou filho, né? Tomé escutava, o surpreso e entristecido. Todavia, o propósito de se justificar acrescentou comovido. Mestre, compreendo as vossas observações. Todavia, com o propósito de se justificar, acrescentou comovido. Mestre, compreendo as vossas observações divinas. No entanto, esses forasteiros desejam apenas um sinal de Deus do céu. Ele insistia, ele era insistente, né? Mas, se são incapazes, aí Jesus responde para ele, mas se são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer um simples sinal? Perguntou Jesus com todo o vigor de sua convicção. Os pais humanos sabem que sem o esforço ou sem a generosa cooperação de alguém que os subestima, à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos. No que se refere à assistência material, contudo, os homens do mundo encontram a casa edificada na natureza com a exatidão de suas leis e tiram sempre em negar a assistência e a providência divina. Vai, Tomé, e dize-lhes que o evangelho do reino não se destina aos que se encontrem satisfeitos e conformados na terra, destina-se justamente aos corações que aspiram a uma vida melhor. Ante a firmeza das elucidações, o apóstolo não mais insistiu. Ainda, porém, interrogou o hesitante. Por que ele perguntava sempre? Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está em Deus? Que senha é essa, né, gente? Que senha que Tomé tenha pedido para Deus? Ou seja, como nós vamos saber dizer ao povo que nós estivemos contigo, que o Senhor estava conosco, que o Senhor realmente é o Filho de Deus? Que senha, que maravilha que nós temos que mostrar. Aí Jesus fala e é tremendo. Uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal intenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha também é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Quando quiseres esclarecer o espírito de alguém, nunca lhes mostres que sabes alguma coisa. Sofre, porém, com as suas dores e colherás resultado. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os teus infortúnios e imperfeições. Anda em sua companhia nos dias amargos e dolorosos. Ao nosso sinal é de amor que se eleva e santifica, porque só ele tem a luz que atravessa os grandes abismos. Vai e não descreias, porque não triunfaremos no mundo somente pelo que fizermos, mas também pelo que deixarmos de fazer, no âmbito das suas falsas grandezas.
Então, ou seja, eu não vou triunfar, nós não vamos triunfar no mundo, porque eu não vou triunfar, porque eu estou aqui, né? Hoje, tirei um tempo para poder fazer uma leitura e fazer uma reflexão junto com vocês, né? Eu triunfo, sim, eu ganho pontos, nós ganhamos, todos nós, e todos aqueles que estão interligados a nós, né? Através das nossas mentes e tal. Mas, portanto, o que Jesus deixa claro é o seguinte: o que eu não faço também vai contar pontos para mim, negativos, né? Então, é menos um, tá? Você ganhou 10, mas você deixou de fazer uma coisa que era óbvia e era destinada a você, menos um. Então, você já não tem 10, você tem 9 na escala. Então, é isso que Jesus... Então, a senha é essa, é fazer o bem, e fazer o bem, e fazer o bem, né? Desde esse dia, o apóstolo reformou a sua concepção sobre as mensagens do céu nos capítulos dos milagres. Entretanto, não conseguia escapar das pequenas indecisões em matéria da fé. Não podia excluir da sua imaginação o desejo de uma vitória ampla e fácil do Evangelho, pela renovação imediatista do mundo. Queria coisa rápida, coisa que parecia bem óbvia, né? Então, assim, esse capítulo, ele é bem extenso, gente. Então, eu vou correr lá para o finalzinho, para dar tempo da gente explanar bem aqui o que eu estou querendo fazer, tá? Então, nós já temos aqui que Tomé era aquele que gostava do oba-oba, que queria que Jesus fizesse todos aqueles milagres, aquelas coisas maravilhosas, né? Para mostrar-se aos fariseus, aos poderosos de lá. Jesus mostrou para ele que o que eles precisavam ter não eram as maravilhas, era olhar dentro de si e sentir o seu coração, né? Então, se eles não tinham tempo para isso, não era um milagre qualquer que iam fazer eles virar, né, de uma noite para o dia, um crente do Evangelho. Então, nós vamos continuar aqui. Também ele não resistiu às grandes vacilações do triste momento, debandara, ou seja, afastou-se um pouco. Todavia, depois sentiram o coração compungido de remorsos acervos. Almejava contemplar o mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez, uma palavra de exprobação dos seus lábios divinos, disfarçando-se, então, de maneira a tornar-se irreconhecível, porque nesse momento, também teve todas essas dúvidas, no momento em que ele não creu nessa parte aí, Jesus já está prestes a ser crucificado. Então, quando Jesus foi tomado, né, pelas autoridades, levado ali para o açoite, para aquele sacrifício, para o martírio final dele, todo mundo se mandou, todos os apóstolos se mandaram. Tomé também foi, cascou fora. Os autores da lei, os politões todos, ninguém ficou ali com Jesus. Só que Tomé, com toda a dúvida que ele tinha ainda, com tudo no coração, ele falou assim: mas você não está entendendo nada mais que está acontecendo aqui? Né? Então, como assim que Jesus está indo, né? Ele é filho de Deus, como assim ele está indo para o sacrifício que o Deus não salva, né? Aí eu vou sair do capítulo, esse capítulo aqui, e vou lá para o capítulo 28, que fala sobre o bom ladrão. Depois eu vou voltar de novo nesse capítulo 16, para vocês entenderem, para não fazer uma mesclagem disso aí. Alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas instruções naturais, comentavam o problema da fé e desejo desordenado de quanto se atirariam aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Como será essa virtude? De que modo conservá-la em nós intacta no coração? Inquiria Levi, um atormentado pensamento. Tenho a convicção de que somente um homem culto pode conhecer toda a extensão dos seus benefícios. Não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Acreditava que basta sua boa vontade para que a confiança de Deus seja viva em nós. Mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntava um dos filhos de Zebedeu. A um canto, com distante daqueles duelos de palavras, Jesus parecia meditar. Em dado instante, solicitado o esclarecimento, respondeu com suavidade: a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Tê-la no coração é sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo, não tem significação os infortúnios ou os sucessos felizes da vida material.
A alma fiel trabalha confiante nos desígnios do Pai. Ele pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, a caminhada sempre com serenidade e amor, com todas as sendas das quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Mas, mestre, redagiu Levi, em respeitosa atitude, como discernir a vontade de Deus daquilo que nos acontece? Tem observado um grande número de criaturas criminosas que atribuem a providência de seus feitos delituosos a uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. A vontade de Deus, além de que conheçamos acerca da sua lei e de seus profetas por meio de conselho sábio e das inclinações naturais do bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida, misturando a alegria com as amarguras, concedendo a doçura ou retirando, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. Ter fé, portanto, é ser fiel, e essa vontade, em todas as circunstâncias, executando o bem para que ela nos determina e seguindo o roteiro sagrado nos menores sinuosidades da estrada que se compete percorrer. Entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade excepcional deve ser de atributo de um espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da inquisição o semelhante patrimônio. O mestre citou o apóstolo com amor e esclareceu: todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão direito da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai, que estás aos céus. O discípulo sorriu e abtemporou. Todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Ninguém pode julgar em absoluto Jesus Cristo com a bondade, a não ser o critério divino de Deus. Mas se essa conquista da alma não é comum à criatura de conhecimento, parco ou de posição vulgar, é bem possível que a encontremos no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. O apóstolo sorriu, desapontado, no seu ceticismo de homem prático. Dentro em pouco, a pequena comunidade se dispersava, a aproximação do manto escuro da noite. Então, aqui a gente vai começar a entender o que aconteceu com Tomé. O que fez com que Tomé não estivesse presente quando Jesus apareceu aos apóstolos. O que levou Tomé a esse sumiço, né? Desertou dessa forma? Por quê, Tomé? Então, o que Jesus coloca é o seguinte, que nós vamos fazer uma leitura breve aqui, não vou fazer a leitura completa, não, tá? Na hora sombria da cruz, disfarçando-se entre desses diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Estranhas reflexões surgiram-lhe no espírito. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde estava aquele Deus amoroso e bom? Isso tudo, gente, passava na cabeça de Moisés, de Tomé ali naquele momento, tá? Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousava suas esperanças? Seu amor possuíra apenas uma cruz para oferecer filho dileto? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as legiões de anjos salvassem do crime da multidão consciente a furiosa morte do mestre amado? Que providência era aquela que, se não se manifestava no momento oportuno? Durante 3 anos consecutivos, havia atestado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia Tomé, pois exemplificar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, de ver o seu enviado amorável e carinhoso conduzido para uma madeira infante sobre tropéios empedradas. O prêmio de Jesus era então aquele monte de desolação reservado aos criminosos? E que Deus não interviu naquele momento ali? Ansioso, o discípulo contemplou aquelas mãos que haviam semeado o bem, e o amor, agora agarrado à cruz, como 2 flores ensanguentadas. A fronte areolada de espinhos. Era uma nota irônica da sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia ofegante, seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. Valer a pena haver distribuído entre os homens tanta graça dos céus? Um malfeitor que assaltava o próximo
era agora, a seu ver, o dono das mais duradouras compensações. Tomé se sentia como que afogado, desejou encontrar alguns companheiros para trocar impressões. Entretanto, não viu um só deles, todos haviam fugido. Tomé estava ali naquele tormento e não tinha nenhum amigo para ajudá-lo. Procurou observar se os beneficiados pelos Messias assistiam seus martírios humilhantes na hora final, lembrando que ainda de véspera se mostrava tal reconhecimento, e felizes com a sua presença, com a sua tão santa presença. A ninguém encontrou. Aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso das visões, os aleijados que haviam contado Hosanas a cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes. Fugiam do testemunho. Valer a pena praticar o bem? O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, se deixava absorver em estranha situação. Reparou que em torno da cruz estrugiam gargalhadas e ironia. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade indescritível, inexcedível. De vez em quando, seu olhar se alongava por sobre a multidão, como que querendo descobrir um rosto amigo. A gente consegue? É uma coisa muito louca essa imaginar uma cena dessa, né? Mas é uma cena que existiu, né? Jesus estava ali procurando um rosto amigo. Sob as vociferações da turba amotinada, a Tomé parecia escutar ainda o ruído inovidável dos cravos do suplício, enquanto as lanças e os vitupérios se cruzavam nos ares, porque só os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado a pena última, ou seja, colocou ao lado de Jesus dois bravos. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria o rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus se mostrou às úlceras abertas como sinal de sacrifício. O discípulo experimentou penosa emoção a lhe dominar a alma sensível. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos e livres. As cenas mais singelas do apostolado surgiam ante a sua imaginação. Subitamente, lembrou-se da tarde que haviam comentado o problema da fé, parecendo-lhe ainda ouvir as elucidações do mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava-lhe agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões que o fitava afetuosamente. Ou seja, Jesus tirou os olhos também e olhou para um dos ladrões que fitava ele ali naquele momento. Nesse instante, percebeu que a voz débil, acelerada, se elevava para o mestre num tom de profunda sinceridade. O ladrão falou com Jesus. Senhor, disse ele ofegante, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O discípulo reparou que Jesus endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que aos seus ouvidos chegavam os ecos de sua palavra suave e esclarecedora. Vês, Tomé? Quando todos os homens da lei não me compreenderam, e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Ler isso aqui, para mim, foi assim, uma coisa que me transcendeu para um outro patamar, porque assim, tudo a gente quer, tudo a gente almeja, né? Então, eu me arrumo todinha, bonitinha, vou para o culto, monto tudo bonitinho. Mas eu julgo demais, eu falo demais, eu deixo de ajudar demais as pessoas, né? Então, por que eu vou julgar também? Então, agora nós vamos ver a seguinte parte. Que Jesus aparece a Tomé. Ele volta, né? Os discípulos o viram ali. Então, Tomé, naquele dia, Tomé não estava ali na casa para receber Jesus. Por que Tomé não estava na casa? Vamos colocar aqui. Gente, depois de ler isso aqui, eu falei, gente, Tomé não tem cabeça para isso, não. Né? Ele estava no martírio, ele estava em todo um processo de crise existencial.
sentindo talvez um dos piores elementos, né? Como a gente sente de vez em quando. Então, ele preferiu o abandono. É aquilo que a gente faz quando a gente está triste, quando a gente está decepcionado, quando a gente se decepciona com uma pessoa, quando a gente não encontra na expectativa daquilo que a gente criou, a gente faz o quê? Não quero mais não, estou saindo, não quero mais participar, tchau Adeli, tchau Pá, tchau Célia, tchau todo mundo, quer saber de vocês mais não, né? Então eu vou, no meu conflito, porque eu não consigo entender o que se passa no entorno, eu me retiro, então eu saio da comunhão. Então, acredito eu que tenha sido isso que aconteceu com Tomé. Ele se disfarçou, foi lá para chegar pertinho de Jesus para poder ver o que estava acontecendo ali e o que ele teve que existir. Além de assistir a crucificação de Jesus, ele teve que assistir essa cena que, com certeza, deixou um trauma muito grande nele. Então, ele não estava ali porque ele não queria. Ele estava ali porque ele estava doloroso, ele estava doído, estava tudo doendo dentro dele. Então, quando chegou, né, que eles falaram para ele que Jesus estava lá, que ele falou, então eu quero provar disso. Eu só acredito vendo, foi como se falasse assim, Deus, Jesus, não me desampare, eu quero ver também por que eles viram e eu não vi. Por que isso só acontece com eles? Então, o que a gente tem para dizer é que quando Jesus, aí Jesus, é como se Jesus estivesse indo para a glória e falasse assim, meu Deus, eu não posso deixar aquele ser eu tanto amo, que tanto me amo, nesse conflito existencial. Eu vou voltar para ele, voltar para Tomé. E Jesus volta. No 8º dia, ele volta de novo ali àquela casa. E quando estão todos os apóstolos reunidos, ali já Tomé já tinha voltado para a comunhão. Ele já tinha se arrependido de ter ficado tão longe. Ele já tinha se arrependido quando ele percebeu que sozinho ele não conseguia chegar no consenso. É o que a gente muito faz, né? Acha que sozinhos chegamos no consenso. Tomé voltou. E Jesus voltou para ele. Por quê? No dia lá, ele ficou muito chateado, ficou muito triste. Com certeza os discípulos devem ter falado, né? Ah, você não estava aqui, bonitão, né? Você quis ficar fora aí com os tempos, curtir a vida doidada. No dia que Jesus veio, você não estava aqui, olha que você perdeu. Né? Foi tudo lindo, estava tudo perfeito, você não estava aqui. Então, aquele sentimento de culpa, né, também, meu Deus, por que eu não estava aqui? Será que eu não era merecedor? Será que eu não sou merecedor dessa glória? Né? E Jesus prova para Tomé, mais uma vez, que ele não tinha esquecido dele. E Jesus volta. E a primeira vez que Jesus voltou, ele voltou para os 10. E dessa vez ele voltou exclusivamente para Tomé, porque ele chegou, como sempre diz, a paz esteja com vocês. Chamou Tomé pelo nome, né? E disse, eu nem sei, eu falei isso aqui, tá, gente? Põe o papel aqui em cima, então eu vou falar com minhas palavras. Tomé, eis-me aqui. Toque em minhas chagas, toque em minhas mãos, toque em mim. Se é isso que você deseja, se é isso que precisa para que você creia, né? Então, ele disse para Jesus, Tomé, eu voltei para você para que você creia. Você que é aquele homem que demonstrou uma fé tremenda quando lá atrás, lá em Jerusalém, eles queriam me matar, queriam me apedrejar, e vocês me tiraram de lá. É aquele que quando Lázaro estava morrendo, foi chamado, e eu tinha que voltar para o mesmo lugar onde eles queriam me matar, e os discípulos estavam todos aqueles com conversinha, não querendo ir. Você foi o único que falou, vamos nós para morrermos com ele. Então, o que Jesus era para Tomé? Um amigo, conselheiro, o ser que ele mais amava, o ser que ele confiava. Como que ele poderia ver aquele homem naquela situação, ensanguentado, na cruz? Né? Então, ele entrou em conflito. Esses conflitos que nós temos, esses conflitos terrenos que nós temos aqui no dia a dia, familiar, né? Que seja familiar, que seja no trabalho, que seja onde for, e que afasta a gente da comunhão com Cristo. E afasta mesmo. E a gente começa a achar que as pessoas que estão lá, que estão sempre juntas ali, é que estão erradas, nós é que estamos certos. Porque aquelas pessoas não têm que estar ali. Né? Por que esse lá está errado? O que eles estão fazendo ali? Né? Eu estou certo, vou ficar aqui sozinho. Mas quando dá aquele clarão na nossa mente, que a gente consegue perceber que a gente tem que estar junto, né? Que a gente tem que se unir para não dar brecha, para que o mal nos aflige, para que as trevas, né, não nos assole. Então, é isso. Tomé começou a atender para o lado que
Ele estava com o olhar espiritual dele sombreado. Então, ele preferiu afastar, não quer ficar perto de ninguém. Jesus morreu, então acabou. Né? Então, acabou. Ele saiu dessa vida. E quando Jesus retorna, né, que ele toca, ele olha para Jesus e ele faz aquela profissão, né, de fé, falando, meu Senhor e meu Deus. Né? Então, é isso que nós temos que levar no nosso coração. Que Cristo é o Senhor, nosso Deus. Então, Ele é o nosso caminho. Não adianta a gente tentar andar sozinho. Sozinho não, a gente não consegue. A gente precisa da comunhão. A gente precisa dos amigos, a gente precisa dos familiares, a gente precisa estar sempre perto um do outro. Né? Principalmente onde estejam falando de Jesus, falando de Deus, onde a palavra esteja sendo ministrada. Porque é muito grande a nossa convicção de que a gente está com Cristo, mas uma vez que a gente não vigia e cai em pecado, é difícil sair desse pecado. É difícil a gente conseguir voltar para a comunhão de novo, porque a gente já não estava mais experimentando aqui, mas a gente experimentou, né? E aquilo fez a gente ter uma queda, uma decepção, uma coisa horrorosa na nossa vida que a gente nunca imaginou que passaria, né? Então, o que a gente faz? Vai lá no fundo, mas com força, com aquela fé, né, que a gente tem em Deus, essa fé, isso ressurge, a gente consegue ressurgir. Aí a gente volta novamente, né, a congregar na igreja, seja onde for, não, estou feliz, é isso mesmo, estou renascido e tal. Mas daí a pouco a gente não vigia, e lá vem um pecadinho assim, ó. Aí lá vamos nós atrás dele de novo, e ele nos tira da comunhão. Aí na hora, e é a hora de acontecer, né, da glória, de acontecer alguma coisa bonita, a gente não está presente. A gente não está presente porque nós queremos o imediato. A gente quer o imediato, a gente não quer aquilo, a gente não quer esperar por nada. Nós somos os fariseus dessa história. Deus tem que fazer um milagre na minha vida é agora. Ele tem que restaurar meu emprego, ele tem que me fazer feliz, ele tem que me dar tudo que eu quero é agora. Né? Nós somos os fariseus. Mas aí vem aquela questão que Jesus fala. Para que eu vou te dar o maravilhoso agora? Por que eu vou te dar o carro do seu sonho, Ademir? Se você não sabe nem o que você quer fazer com esse carro. Dá que você entra nesse carro e sai por aí fazendo umas loucuras, estraga a sua vida, a sua comunhão comigo. Então, não é isso que eu tenho com você. Esse não é o meu trabalho com você. A gente não consegue perceber o que Deus tem planejado para a nossa vida. Então, assim, motivo. Então, eu tenho para mim que Jesus, quando ele volta, né, volta lá no lar, onde estava sendo ministrado o culto, ele volta exatamente para Tomé, para que Tomé, para ressurgir aquela fé, para ressurgir aquela coisa boa que esteve dentro de Tomé. Né? E realmente é o que acontece. A partir daí, Tomé não sai mais, ele não sai mais de comunhão. Então, Jesus aparece para ele de novo, lá na pesca, né? Onde ele faz o milagre dos pães. Então, ou seja, a partir dali, criou-se vínculo novamente entre os apóstolos para que eles saíssem pregando a boa nova. Então, todos eles se foram. Aí Jesus ficou. E o que ele quer de nós? A nossa união, a nossa reunião, né? Quem vai estar ausente? Por que está ausente? O que você não quer que Jesus? Qual a verdade que você não quer com Jesus? Então, é isso que a gente tem que colocar no nosso coração. Eu estou em Cristo só nas mensagens que eu mando? Eu estou em Cristo só naquilo que eu acho bonito e posto? Eu estou vivendo Cristo? Ou eu, Selma, quando eu ando na rua, as pessoas falam, nossa, gente, não, me ajuda demais. Nossa, que pessoa maravilhosa. Né? Nossa, que exemplo, é isso que eu quero ser. Então, a gente tem que entender que para Deus não há nada oculto. Jesus sabia que Tomé ia duvidar, Jesus sabia que ele ia querer tocar na chave, Jesus não se fez de rogado. Humildemente ele voltou. É isso que você quer? Toma. É isso que você precisa para voltar novamente a comungar comigo? Estou aqui. O que mais você quer? Né? Antes eram os milagres, agora é isso. Então, eu estou aqui. Eu acho que não há mais nada para você fazer. Então, o propósito de Deus hoje na nossa vida é esse. Que saibamos viver, que saibamos enxergar,
o que nós queremos de verdade com Cristo. Que nós saibamos esperar o momento certo, que a gente não se dissipe, não se separe, que a gente não ache que é melhor que o outro e que tenha que ficar ausente, porque eu não quero a sua presença, eu não quero ver, eu não quero ouvir, eu não quero ali. Aqui não estou eu, Selma, aqui estamos nós reunidos na presença de Deus, na presença de Jesus. Então é isso que a gente tem que entender, botar no nosso coração. Que Deus, ele não quer, Jesus, ele não quer perfeição da gente. Como que pode ser um perfeito, um ser humano? Ser desse aqui, caído na terra, assim, sabe-se lá por quê? Ele não quer a nossa perfeição. Ele quer que nós reconheçamos as nossas imperfeições, mas que se cairmos com ela, a gente não permaneça no chão. Que a gente se levante, que a gente tenha ânimo para corrigir aquilo. E como ele disse, né, que é muito bonita a pregação, ele faz da mulher adúltera, né, mas a gente tem que entender o seguinte, naquele momento, Jesus podia ter julgado um monte de coisa, né? Se você fez isso, você fez aquilo, eu vi isso, você fazia aquilo, você é danada. Mas Jesus simplesmente vira e fala, vá e não peque mais. Eu conheço todos os seus pecados, mas vá e não peque mais. Então, não adianta eu achar que, porque eu posso fazer, porque Jesus, né, perdoa, ele perdoa com a condição de que não pequemos mais, não faça mais. Então, Jesus nos ama com esse amor infinito que ele se mostra. Então, é isso que ele voltou para Tomé. Então, quando Tomé, né, aquele que teve coragem de abrir o coração e falar assim, ele relaxa, esse foi o voltou, ele morreu. Provavelmente alguém tinha essa dúvida, mas ninguém teve coragem de falar. Então, né, explicitou. Eu não creio, eu tenho que ver. A fé dele era raciocinada. Então, a gente tem que realmente ver para poder, como se diz, a gente tem que aprender a ver aquilo que está no nosso coração de modo a explicitar, né? Nós temos todos, eu não vou acreditar, se eu devia falar qualquer coisa comigo aqui que não encaixou muito bem, eu viro como ele falar assim, não, Denise, onde é que você leu isso? Onde é que você viu isso? Eu gosto de fazer isso. Então, era isso que Tomé fazia. Ele não desacreditava de Deus, não. Ele simplesmente, ele tinha coragem, ele tinha coragem de questionar Jesus. Ele era tudo. Questionava Jesus, recebia a resposta, tinha dúvida, e ficava remoendo aquilo, e Jesus percebia, mas não perguntava para ele, esperava ele perguntar. Então, é isso que nós temos que fazer. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, estude. Aonde está? Cadê? Onde? Como? Quando? Por quê? Né? Porque tudo que se refere a Cristo, tudo que se refere a Jesus, está no Evangelho, está nos livros espíritos, né? Então, nós temos aqui, também, quando a gente fala de fé, onde vem a nossa fé? Dali, mais um livro. O Consolador, e quando a gente pergunta, né, se tem dúvida, que pode ser definido o que é fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento, essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, pergunta-se ainda, né? Será a fé acreditar-se em raciocínio? Acreditar é uma expressão da crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda da necessidade do sentimento do raciocínio, para que a alma identifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem a criatura e a todos os despauterios. Mas também interferir nos problemas existenciais da vida, sem que a razão seja iluminada pelo sentimento, é buscar ao mesmo declive, onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Então, a gente tem que ter fé, mas a gente precisa saber o que a gente está crendo.
não só de ouvir. A nossa fé não pode ser apenas de ouvir, né? Então, a proposta desse estudo de Tomé hoje foi exatamente isso. Ele se afastou pelas dúvidas, pela crise, pelo tormento que ele tinha, pela dor imensa de perder o amigo, de ver aquele amigo amado, lindo, maravilhoso, sendo crucificado e ele não poder fazer nada. E ele ali sem entender o que estava acontecendo, e Jesus provou para ele: eu estou aqui, eu vivo entre vocês. E é essa a proposta hoje, né, que a gente tem para Tomé. Tomé não é um descrente, muito pelo contrário. Ele, por ele crer tanto, ele colocou em dúvida aquela fé que ele tinha, simplesmente para saber: eu não estou louco. E Jesus Cristo provou para ele: você não está louco, e eu estou contigo, para o que der e vier. E eu volto, toda vez que você duvidar, se for necessário, eu volto. Então, gente, para a gente é isso. Vamos voltar para Jesus, vamos voltar para Cristo. Ele volta, sabe por quê? Porque ele sabe que a gente ama, que a gente tem ele no coração. Então, por que a gente vai omitir isso? Né? Então, vamos deixar a gente voltar para o nosso coração. Se for necessário, se você duvidar, peça a ele para deixar tocar na chave. Com certeza ele deixa. Ele vai deixar. Ele não vai abandonar esse filho. Ele volta para a gente e chama a gente pelo nome. Basta a gente querer. Basta a gente ter discernimento de entender o local e a hora certa onde a gente deve estar. Sair dessas vontades que a gente tem de ficar só curtindo a vida do diabo. Né? Compreender o erro, pedir perdão, se perdoar e retornar para a comunhão com Deus, para aquilo que Deus designou para a nossa vida, para aquilo que pelo motivo pelo qual nós estamos nesse mundo, né? Então, espero que, assim, falei muito, espero que vocês tenham entendido a mensagem, né? E, Ademir, se você quiser completar com alguma coisa, né? Alguém quiser fazer algum tipo de comentário, para mim está ótimo. Eu tenho mais aqui, caso você me permita, no finalzinho, fazer, né, a oração. Eu tenho a oração tirada também do livro de João, baseada bem nisso que a gente precisa. Mas pode falar, tá? Agora eu deixo. Perfeito, Selma. Os livros, isso da Boa Nova, Humberto de Campos, é fantástico, né? Tá? Porque nós temos os bastidores da história, então a gente vai compreendendo tudo e nós vamos percebendo que todos esses apóstolos somos nós em momentos diferentes, tendo atitudes. Totalmente. Isso. Mas assim, perfeito. Nossa gratidão. Deus abençoa. Termina para a gente com uma prece. Termina, sim. Só voltando a falar desse livro, Boa Nova, gente, quem não tem, adquire. Nossa, é como se você sentasse ali ao lado de Jesus e vivesse tudo aquilo. O complemento desse livro, o Ademir, eu já falei que é Jesus no lar, né? Que é a vivência dele todinha com os apóstolos. É maravilhoso, gente. Não tem como a gente não se emocionar fazendo essas leituras, mesclando, né, obviamente, o que está na Bíblia com o que está no livro. Humberto de Campos faz essa relação assim perfeita desse lado diário, né, dos apóstolos. Então, o que eu quero ler, que será como uma oração, já agradecendo a todos vocês, tá, pela presença, muito obrigada, Deus abençoe imensamente a vida de cada um que aqui está, né, e que a gente possa se manter juntos por bastante tempo. A gente sabe que a gente erra, que a gente peca, em vários poréns, mas Deus nos une aqui. Então, quando a gente estiver junto, vamos fazer o nosso melhor, vamos caminhar juntos nessa, né? Muito obrigada a todos que estiveram comigo, tá? Então, a oração que eu vou fazer está em João 17, 1 João 17, né? Que é a oração sacerdotal do Cristo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique. Para que o filho te glorifique a ti. Assim como se conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que ele destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica, meu Pai, contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens,
que me destes esse mundo, eram teus. Tu me confiastes e eles têm guardado as tuas palavras. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que todo mundo que tu me enviastes. E é por eles que rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que neste mundo são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e tuas coisas são minhas, e nele eu sou glorificado. Já não sou do mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em seu nome, que me destes, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, e me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isso falo ao mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em ti mesmo. Eu lhe tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles que eu me santifique, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviastes, e eu tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também contigo os que me destes, para que vejam a minha glória e que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai, justo, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes estejam nele, e eu neles esteja. Que assim seja, que Deus nos proteja, nos abençoe, que Jesus nos conceda cada dia mais dias melhores de vida para todos nós. Né, Aline?